Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um que veio nesta reunião. Essa reunião a gente vai fazer, como foi combinado, quinzenalmente, né? Cada 15 dias essa reunião. E a gente vai tratar da pauta municipalista. Quero agradecer à Confederação Nacional de Municípios, aqui representada pelo meu amigo Marcelo Barbieri, que foi prefeito também, né, lá em Araraquara, no meu estado, e que está aqui representando o nosso presidente Haroldo. Estivemos juntos ontem numa reunião importante com o Rodrigo Maia e vou falar um pouquinho sobre isso. O Haroldo pode ser que daqui a pouco venha, mas o Marcelo, que já foi deputado federal, já foi prefeito, é muito importante a presença do Marcelo aqui e o apoio que eles nos dão. Quero mencionar a criação do grupo do WhatsApp, que nós criamos, e neste grupo a gente está se comunicando. E é a forma mais fácil hoje da gente agendar as reuniões, falar sobre as pautas e conversar sobre o andamento dos projetos em relação ao municipalismo. Comunicar também a oficialização da FMB, Frente dos Municípios Brasileiros, hoje está composta com 306 deputados e 31 senadores como membros. Então, parabéns à nossa frente, que está muito participativa, né? Então, muito bom. Já foi instalada semana passada com essa quantidade de deputados e senadores. Informar que alguns estados ainda estão sem representação. Nós estamos pedindo para que cada deputado que tenha vontade de participar dessa frente como representando o seu estado, alguns estados aqui ainda estão sem representação. E era bom que cada estado tivesse um representante, um parlamentar, ou deputado, ou senador, que representasse o estado. Eu vou dizer aqui quais que ainda estão sem representantes. É o Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Os outros estados já têm representantes, então se algum deputado que quer participar da frente e queira representar o seu estado, está vago esses estados para que a gente tenha representação em todos os estados brasileiros. Ceará e Piauí já tem aqui representantes, os nossos deputados. Muito obrigado aqui. Então, com essas coordenadorias, a gente vai fortalecendo a nossa frente parlamentar. Quero convidar os coordenadores temáticos também, que alguns temas já foram sugeridos. Também alguns deputados que já assumiram as coordenadoras temáticas, como consórcio, saúde, obras inacabadas, orçamento, agricultura, assistência social, segurança pública. O que está faltando, e educação. O que está vago aqui é o tributário e licitações. Então, que deputados temáticos também. É muito importante que a gente tenha a representação de deputados em temas que diz respeito à nossa frente parlamentar. Queria comunicar aqui o resultado da reunião, da apresentação da pauta municipalista com o Rodrigo Maia. Tá aí? Ah, tá aqui. A pauta, ontem nós encaminhamos para a Câmara, junto com o deputado Rodrigo Maia, para falar sobre temas importantes. A nossa pauta, nós levamos 9 itens, porém, nós indicamos 4 como prioridade, porque sabemos que tudo não vai ser possível, mas os mais importantes, que é o ISS, que dispõe sobre o padrão nacional de que a lei que vai regulamentar, ou seja, vai fazer com que o padrão nacional de obrigação acessória do ISQN
na inclusão na ordem do dia, porque já foi pedido a urgência desse projeto. O que vem a ser esse projeto do ISS? O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado. Silvio Costa aqui, nosso presidente da Frente Parlamentar do Pacto Federativo, sua presença é importante aqui. Daqui a pouco nós vamos lá para a reunião da frente também, viu, Silvio? Esse projeto é aquela cobrança do ISS, ou seja, o ISS sobre cartões de crédito, cartão de débito, plano de saúde e leasing, que foi aprovado ano passado na Câmara e no Senado. E depois o presidente vetou, nós derrubamos o veto. Né? Foi importante esse projeto, que vai beneficiar todos os municípios, que aonde houver a operação financeira, o ISS vai ficar no município da operação financeira. E o que acontece? Teve uma liminar que o ministro Alexandre de Moraes determinou a liminar e precisa aprovar esse projeto para derrubar a liminar, para dar segurança jurídica, para que o ministro possa derrubar, terminar com a liminar. E aí é a importância da votação o mais rápido possível. Outro projeto que é prioridade nossa é o 1% do FPM, né? Que a gente está aguardando a instalação da formação da comissão especial, para que a gente possa aprovar essa matéria importante, que seria 0,25 para o ano que vem, 0,25 em 2021 e 0,5% em 22. E depois passará a ser 1% todo ano, que vai representar 4 bilhões para os municípios. Nosso ministro aqui, Reinaldo Barros, obrigado pela presença. E nós ficamos sabendo também que não estava na nossa relação aqui, porque é uma lei complexa, a Lei Candir, que me parece que pode... A Giovana está aqui, nos honrando com a sua presença, Giovana, e presidindo com excelência a Câmara dos Deputados. Parabéns pelo seu trabalho. E me parece que está na pauta da semana que vem. Então isso daí vai ser muito importante, que são 39 bilhões para os estados e municípios, né, Marcelo? Então isso daí também, mas não foi a reivindicação nossa lá na presidência. Uma outra, a regra de licitações, essa já está, se eu não me engano, estava na pauta de hoje. A modernização com simplificação e aprimoramento dos controles, né? E está na inclusão da ordem do dia. Então, essa pauta que nós vamos discutir hoje, são esses quatro, o que o Rodrigo Maia acatou, que é mais urgente. As outras nós vamos deixando para depois, porque nós vamos avançando conforme, né, o que é prioridade e o que está mais na pauta. Amanhã, gente, eu vou indo para o Chile, que vai ter uma reunião da Confederação de Municípios também, a nossa CNM estará lá, que é para divulgar o CUMBRE, a Cúpula Hemisférica de Prefeitos e Governos Locais, que é um evento que reúne anualmente 24 países do continente, e a 13ª edição vai ser neste final de semana lá no Chile, né? E em 2020 vai ser aqui no Brasil. Então eu estou indo lá representando os parlamentares, os deputados. Amanhã eu estou indo para lá para falar um pouco sobre municipalismo, junto com a nossa confederação. Foi um convite aqui da confederação para que a gente pudesse debater assuntos municipalistas. E também informar que nos termos técnicos da reunião, para explicar todos os itens da pauta, caso tenha alguma dúvida, a gente vai debater esses itens no qual nós citamos aqui. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um, vamos juntos, é muito importante a gente avançar,
porque sabemos que o município está na expectativa da nossa atuação parlamentar aqui. Então, eu queria deixar a palavra livre para tratar do assunto. A Giovana quer falar primeiro, Giovana? Estou vendo que ela está com pressa, ela tem compromisso. Então, tema livre para a Giovana. Eu ia falar item por item aqui, mas você... Meu bom dia a todas e a todas. Eu peço desculpas porque eu tenho uma outra reunião aguardando e antes das 2 eu tenho que estar no plenário. Mas eu gostaria aqui de me colocar à disposição, parabenizar o seu trabalho, deputado Herculano. Estamos com certeza muito bem conduzidos e eu estou olhando essa mesa aqui seleta de deputados guerreiros, deputados que com certeza farão a diferença na representatividade dos municípios na Câmara Federal. E como componente da mesa, eu gostaria até de me colocar à disposição, porque até fui perguntar já a possibilidade exatamente de pautar a Lei Candir. E há, sim, uma possibilidade da semana que vem. Me comprometo de hoje, na mesa mesmo, falarei com o Rodrigo Maia, de que estou aqui nessa reunião e que há, sim, um apelo dos nobres deputados, dos prefeitos, para que a gente possa pautar com urgência, bem como o que nós temos aqui nessa pauta, né? Fundamental, muito importante a questão do ISS e também a regra para as licitações. É um apelo que eu estou ouvindo no estado de Santa Catarina e acredito que não é diferente nem no estado de vocês. Então, eu me coloco à disposição. Quero estar lutando não só na mesa, mas lá no meu estado de Santa Catarina, junto com o deputado Celso Maldaner, que está aqui lá do oeste de Santa Catarina, para pautar, inclusive, eu já falei com o Marcelo, para a gente colocar as prioridades, porque não adianta a gente querer aprovar tudo. Então, o que é prioritário? É o ICS, a lei de licitações, o que é a lei Candir? Então, vamos primeiro pautar essas, para e passo, para a gente conseguir o que os municípios tanto precisam. Então, estou à disposição de todas e de todos. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. E essa pauta que a gente levou para o Rodrigo Maia é justamente porque nós estamos nos aproximando da Marcha dos Municípios, que vai ser de 8 a 11 de abril. É importante a participação dos deputados nessa marcha, até porque eu estive em outras marchas, quando fui prefeito, agora como deputado, e vejo poucos deputados indo na marcha. E agora, com essa nova legislatura, com deputados interessados em defender o município, é importante que a presença dos deputados, senadores. Ontem nós levamos o convite para o Rodrigo Maia para estar lá também, representando a Câmara dos Deputados na marcha, e ele confirmou a presença. Então, foi muito importante, né, Marcelo? Então, eu queria passar a palavra para o Pedro agora. Bom dia. Bom dia, presidente Herculano, meus queridos deputados, deputadas, prefeitos aqui presentes. E me lhe cumprimentar pela condução dos trabalhos, pela continuidade da condução dos trabalhos, com muita sabedoria, muito foco, temas da mais alta importância. Agradecer ao Marcelo aqui, em nome da CNM, hoje não pode estar presente. A nossa presidente Giovana tem comandado as sessões com muita firmeza, muita sabedoria. Parabéns pela sua conduta e obrigado pela sua presença aqui. Dizer que ontem, deputado Herculano, acho que foi um dia histórico, naquela reunião com o presidente Rodrigo Maia, em que se levou uma pauta muito importante para todos nós, porque o presidente tinha conhecimento de todos os temas, sabia da importância de cada um deles, pautou o que poderia avançar e pediu que se deixasse para um segundo momento aqueles temas que serão pautados, mas que não poderão avançar nesse momento. Então, esse é um grande ganho e demonstra a importância da nossa frente e a sintonia com o presidente da Casa. Eu acho que foi uma tarde em que eu saí dela muito satisfeito e me sinto recompensado com todos esses contratempos que estão havendo, porque a Casa está fazendo a sua parte, em temas da mais alta relevância. Particularmente, eu tenho interesse num tema que, em dezembro, da sintonia com a CNM, nós, em conversa com o presidente Rodrigo, pedimos que ele instalasse a comissão mista da PEC 391/2017, o que foi instalado em dezembro e ficou sob o comando do deputado Kovács Filho, do Rio Grande do Sul, que hoje é secretário de Agronomia e da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul
E, se pudesse, eu gostaria de substituí-lo na reinstalação desta comissão para contribuir com os nossos companheiros nesse trabalho. E, evidentemente, me colocar à disposição de Vossa Excelência para qualquer outra ação que seja necessária. Mas essa aqui eu teria uma especial interesse em participar da PEC 391/2017. Obrigado, deputado. Com certeza, Pedro. Vamos juntos. Seu apoio é importante, vamos participar. Eu quero só corrigir aqui, desculpa, ministro, eu chamei de Ronaldo Barros, é Ricardo Barros, né? Só para uma correção. E queria dizer também que o almoço está servido, mas a gente, para ir adiantando, a gente pode almoçar e continuar o debate, porque isso aqui é durante o almoço, né? Queria passar a palavra agora para o Silvio Costa, depois para o Afonso. Presidente, primeiro, Herculano, eu quero desde já lhe parabenizar pela bela iniciativa da Frente Parlamentar Mista Municipalista e, sobretudo, o seu compromisso e comprometimento com os municípios brasileiros. Eu digo sempre que Vossa Excelência é um municipalista convicto e todos que se reúnem aqui nesse momento têm, naturalmente, a compreensão da necessidade de nós fortalecermos os municípios do Brasil. E a gente sabe que essa pauta que nós defendemos, que é o fortalecimento dos municípios, ela também dialoga hoje com a agenda liberal do ministro Paulo Guedes, ou seja, menos Brasília e mais Brasil. Entretanto, eu acho que a gente tem, e aí está pré-marcado uma reunião com o ministro Paulo Guedes, possivelmente na próxima semana, para a gente poder fazer uma reunião de trabalho sobre o Pacto Federativo, porque o governo, quando fala do pacto, ele fala da necessidade de liberar o orçamento todo, ou seja, de flexibilizar o orçamento. E o Pacto Federativo, no fundo, não é isso. O Pacto Federativo é a valorização do FPM, são novas regras do ISS, é a Lei Candir, é a ampliação dos repasses do Fundeb, repasses do SUS, repasses do CRAS. Então, eu acho que é essa pauta que a gente precisa, presidenta Giovana, construir de forma coletiva. Então, eu acho que a gente tem aí uma função pedagógica de poder orientar ao próprio governo e o ministro Paulo Guedes que a agenda que ele vai do Pacto Federativo é diferente com o sentimento de muitos parlamentares e prefeitos defendem. Eu acho que a gente, inicialmente, a gente tem essa discussão para fazer oficialmente aí com o próprio governo. Segundo, Herculano, dizer da importância da reunião ontem com o presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia se demonstrou, Beto, muito sensível ontem, Santini, à causa municipalista. O presidente Haroldo é testemunho disso. E assumiu o ministro Ricardo Barros o compromisso com as frentes parlamentares, tanto a mista quanto a do novo Pacto Federativo e a parlamentar municipalista, de poder nós, da mesma forma que existe a Frente da Agricultura, e ele lá, identifica os relatores dos projetos da própria frente, ele assumiu um compromisso conosco, que a partir de ontem, a partir de hoje, todos os projetos que chegarem no tocante ao municipalismo, que dialoga com os municípios, ele assumiu o compromisso das próprias frentes escolher o possível relator para ajudar nas matérias. Eu acho que isso foi um avanço que nós conseguimos ontem construir de forma coletiva. E eu queria dar uma sugestão, Herculano, que eu acho que era importante. O presidente Haroldo, ele teve a oportunidade de visitar o presidente do Senado e está construindo lá com o Rodrigo Pacheco, com o Davi, com o senador Irajá Abreu, que tem defendido muito essa pauta municipalista, é que a gente possa se antecipar também. Ou seja, foi construída essa pauta e entregue a Rodrigo Maia, mas algumas pautas vão chegar oriundas do Senado, ou seja, se a gente pudesse já ir se antecipando, era importante, ou seja, o que é que a CNM pode já diagnosticar para a gente, de alguma forma, ir avançando na Câmara. Eu acho que era um dado importante. No mais, quero parabenizar a Vossa Excelência, Herculano, pela condução, pelo espírito público,
dizer que eu acho que a gente tem aqui um grupo de prefeitos, de ex-prefeitos, parlamentares que hoje exercem um papel federal fundamental, que podem dar uma bela contribuição. Eu fico feliz de ver o ministro Ricardo Barros fazendo parte aqui da frente, porque foi ministro da Saúde e entende mais do que ninguém as dores e os sorrisos dos municípios em relação à saúde. Eu acho que esse tema aí é um tema que a gente pode dar, de fato, uma contribuição importante ao Brasil. Hoje eu trouxe o doutor Luiz Galindo, que, em nome da OAB Nacional, está ajudando aí, junto aos municípios. Vamos trabalhar de forma coletiva. Parabéns e estamos juntos nessa caminhada. E só lembrando, agora às 14 horas, vai ter a reunião de trabalho da frente mista lá do novo Pacto Federativo, onde a gente vai definir uma agenda de trabalho. Obrigado. Com certeza, essa questão do Pacto Federativo vai ser muito importante. Depois que aprovarmos, espero que aprovemos, né, a reforma da Previdência, que é importante e fundamental, eu acredito que logo em seguida é a reforma tributária junto com o Pacto Federativo, né, Giovana? Aí a gente vai aproveitar a tributária, porque tem muito a ver, para a gente debater junto e incluir o Pacto Federativo para que a gente possa avançar com rapidez. Uma coisa que eu queria pedir o apoio dos deputados, né, que são até ligados ao Senado. Nós aprovamos ontem uma matéria importantíssima, que é a modernização da Lei Geral do Turismo, que vai desenvolver o nosso país, e a abertura do capital estrangeiro para investimento em companhias aéreas aqui e novas companhias que virão. E se a gente deixar lá no Senado andar no rito normal, sabemos que isso daí pode demorar muito tempo. E nós não podemos esperar, porque isso daí é economia, isso daí é geração de emprego, é renda. Se a gente puder aprovar uma urgência lá no Senado, eu peço o apoio de todos para que a gente aprove, consiga que os senadores votem o mais rápido possível essa matéria. Então, peço esse apoio. Né? Queria dizer que nós estamos esperando aqui o deputado Camilo Capiberibe, que é relator da gestão compartilhada, que é o PL 9617. Ele vai vir daqui a pouco para explicar esse relatório e esse projeto aqui, que o projeto é do senador João Capiberibe, que é o autor lá no Senado, e eles estarão aqui. E aprovar no plenário o substitutivo que está sendo construído, e ele vai falar um pouco sobre essa matéria. Queria passar a palavra agora ao Afonso Mota. Presidente, deputado Herculano, em primeiro lugar, conhecendo a sua trajetória como prefeito, como parlamentar, dizer que é uma honra ter a sua liderança nessa frente parlamentar municipalista de tanto significado, de tanta importância. Afinal, mesmo que se repita aquilo que todos sabem, o governo federal é uma ficção, os estados federados são uma ficção, onde acontece a vida das pessoas, onde a política pública tem que ter efetividade, tem que chegar lá na base municipal. Queria primeiro valorizar a iniciativa do entendimento com o presidente da Casa para definirmos prioridades, e a gente pode constatar no primeiro olhar que essas prioridades dependem, claro, do esforço de todos, a quem cumprimento, senhoras e senhores parlamentares, mas de detalhes, com uma exceção, a questão do ISSQN é uma iniciativa que eu tenho certeza, por toda a deliberação que já conquistamos, pelos procedimentos, né? Não é fácil derrubar um veto na Câmara Federal, a gente sabe, e conseguimos com relação a essa matéria. Então, tenho certeza que para
atender realmente esse constrangimento, eu digo um constrangimento judicial da concessão da liminar, nós vamos reincluir essa matéria na pauta e tomarmos as providências necessárias. A reinstalação de uma comissão também é algo que tenho certeza que nós não vamos ter nenhuma dificuldade, e aqui cumprimento a nossa bancada gaúcha, dizer que tenho certeza que se for escolhido o Pedro Westphal, tem todas as condições como o deputado Covatti de fazer essa comissão ter o funcionamento adequado. A matéria das licitações está na pauta, nós deveremos votar essa matéria essa semana, ou semana que vem. E, claro, tem a complexidade da prioridade da Lei Candir, que sempre é uma grande complexidade. E, nesse sentido, eu acho que nós temos que estar preparados para encontrar alternativas com relação a essa matéria. Essa matéria acho que é muito importante, que além, nós temos a responsabilidade pela regulação, mas sabemos que não adianta só regular, nós temos que viabilizar. Porque estamos falando aí de recursos muito expressivos numa hora de dificuldade. Eu quero só, assim, concluir fazendo referência à questão federativa. E quero me valer a quem cumprimento e sempre reconhecendo o presidente Harold, que sempre também patrocina a nossa causa aqui, junto com a nossa frente, está presente para nosso orgulho, para nossa honra, de que nós não podemos participar de um debate, mesmo assim, com todo o respeito ao ministro está fazendo, sem compreendermos qual é a dimensão. E a dimensão, colocando de forma bem simplificada, o que os benefícios vão receber com essa proposta de desvinculação. Eu prefiro, como muito bem colocou, deputado, Vossa Excelência, deputado Herculano, eu prefiro ter a perspectiva que nós sempre construímos aqui ao longo da trajetória municipalista no parlamento, que nós estamos diante do desafio das reformas. Dentre as reformas, além da Previdência que já está na pauta, a reforma tributária é uma reforma essencial, e nesse contexto da reforma tributária temos uma oportunidade de corrigir injustiças no Pacto Federativo. Bom, se junto com isso nós vamos ter a questão da desvinculação, evidente que desde que a gente possa mensurar e saber o que realmente vão receber os municípios brasileiros, acho que a gente caminha. Claro, tudo nós temos que ter abertura, ainda mais uma iniciativa do ministro da Economia do país, mas eu prefiro ficar na perspectiva que Vossa Excelência colocou. No mais, vamos trabalhar, estamos juntos, e essa é uma grande causa, das causas que eu tenho certeza que todos aqueles que têm responsabilidade, têm representação, gostariam de patrocinar e participar, que é a causa municipalista. Obrigado, senhor presidente. Queria dizer aqui da presença do senador João Capiberibe. Obrigado pela presença. Daqui a pouco ele vai apresentar falar um pouco sobre o projeto de lei da gestão compartilhada, e o Camilo Capiberibe, aqui com a gente, que também é o relator do projeto. Queria agradecer aqui também a presença do meu líder, Baleia Rossi, grande líder aqui na Câmara, do meu partido, do MDB, e o Priante também, que é meu colega do MDB, e que é o relator da Lei Candir. E, Priante, nós estávamos falando, a Giovana falou aqui, que a possibilidade da semana que vem pautar essa matéria, que é muito importante para os estados e municípios. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre como que está o relatório, e fazer um resumo porque é uma lei extensa, sabemos da complexidade da lei, mas é importante, pelo menos, dar uma noção para os deputados como que está acontecendo e qual é a possibilidade da gente aprovar essa matéria tão importante. Bem, eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar o deputado Herculano, essa pessoa, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, parabenizá-lo pela oportunidade e a iniciativa de estarmos juntos nesse momento, cumprimentar aqui o presidente da CMN, o
Dr. Harold, mais uma vez revê-lo, alegria de estar aqui com vocês. Cumprimentar o presidente da Frente Democrática, né, pelo Pacto Federativo, o deputado Silvio Costa Filho, e dizer que realmente nós temos feito algumas tratativas no sentido de buscarmos o momento oportuno para a Câmara dos Deputados votar em plenário um parecer que já foi aprovado na comissão especial da Câmara, que tive a oportunidade e a honra de ser o relator, aprovado por unanimidade, né? E é um tema que já perdura há mais de 2 décadas, né? Não vale a pena adentrar nos detalhes relativos aos porquês de não ter sido ainda regulamentado, mas, de repente, o Congresso se deparou diante de uma ordem do Supremo Tribunal Federal, né, movido por uma ação de omissão impetrada pelos estados brasileiros, liderado inclusive pelo meu estado, o estado do Pará, e demais estados da federação, e determinando o Congresso a necessidade de regulamentação dos repasses da compensação que deixou de ser feita há alguns anos, para que o Congresso regulamentasse imediatamente essas compensações. Muito bem, o Congresso instalou uma comissão especial na Câmara dos Deputados, que eu fui o relator, e nós aprovamos um relatório que está pronto para ser votado no plenário, e, ao mesmo tempo, foi instalada uma comissão mista composta dos senadores e deputados, e nesta eu fui o presidente, o relator foi o senador Wellington Fagundes. E os relatórios trilham o mesmo caminho, são relatórios semelhantes, que apontam as soluções semelhantes, mas que necessariamente a iniciativa parlamentar deve ser através da Câmara dos Deputados, né? Então, nós estamos na expectativa realmente de podermos votar essa matéria na próxima semana. Todos nós somos políticos experientes, sabemos que as variáveis de composição de uma pauta não são variáveis estáticas, né, sofrem uma série de influências, precisamos estar mobilizados. É uma matéria que tem e vale como interesse para os estados, mas vale muito aos municípios, né, porque os municípios são partícipes dessa compensação. Afinal de contas, o tributo subtraído nas exportações foi o ICMS, e todos nós sabemos que parte da cota do ICMS é distribuída aos municípios. Então, evidentemente que é muito importante a mobilização não só da frente parlamentar em defesa dos municípios, mas, propriamente dito, dos municípios, junto aos seus parlamentares, junto às suas bases, e, fundamentalmente, uma conversa direta com o presidente da Câmara, para que essa expectativa que temos de ser pautado na semana que vem possa ser efetivamente concretizada, tá certo? Então, em linhas gerais, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. O ponto vamos dizer assim, de divergência com a área fazendária do governo, e faço aqui uma ressalva que não é uma resistência do atual governo, é uma resistência histórica de todos os governos que antecederam o atual governo, diz respeito ao valor a ser compensado, tá? Eu tomei como referência, no debate que tivemos na comissão especial, e também com o presidente da comissão mista, nos foram apresentadas uma série de contas, vamos dizer assim, contas feitas por secretários de fazendas, contas feitas por entidades da área econômica, e eu resolvi trilhar uma conta que, inevitavelmente, pode ser a que menos terá resistência com relação à sua legitimidade, que é a conta do CONFAZ, que é composta por todos os secretários de Fazenda dos estados e presidida pelo Ministério da Fazenda. Tá certo? É uma conta alta? É uma conta alta. Tá?
uma conta que perfaz hoje 39 bilhões. Mas, evidentemente, que nós estamos numa casa política, que é a Câmara, o Senado, que nós deveremos ajustar, se esse é o ponto de divergência, tá certo? Para que nós possamos dar um passo adiante e efetivamente deliberarmos sobre essa matéria, que é uma matéria que devemos aos estados, que devemos aos municípios e que neste momento está pautado por uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então essas são as considerações gerais que eu gostaria de fazer. Evidentemente, se alguém tiver algum questionamento a nível de detalhe, eu possa esclarecer aos parlamentares, aos prefeitos, enfim, a todos que participam desse nosso almoço, né, conversa, bate-papo, tá certo? Então, muito obrigado, presidente Herculano, parabéns pela iniciativa, e precisamos, repito, de uma mobilização da frente e uma mobilização dos municípios, tá certo, com relação a não deixarmos escapar a oportunidade de pautarmos semana que vem essa matéria importante para todos os estados brasileiros, e em alguns estados a dor é maior, vamos dizer assim, né? Como no meu estado, o estado do Pará, né? Mas o estado que mais perde em números absolutos é o estado de São Paulo. Talvez a dor ao estado de São Paulo não seja a mesma dor da perda do estado do Pará, do estado do Mato Grosso, do estado de Goiás e de outros estados da federação, mas, de qualquer forma, são dores que precisam ser curadas e a oportunidade é essa. Tá? Muito obrigado, bom almoço a todos. Obrigado, Priante, pela explicação sobre essa lei tão importante que vai beneficiar os estados brasileiros, o Brasil como um todo. Presidente, eu só dentro do que Priante falou, eu queria só dar uma sugestão, porque ontem o próprio Rodrigo Maia sinalizou que iria votar a Lei Candir, mas não disse quando. Como a gente está, Giovana, com a sua presença e também com a presença do líder Baleia Rossi, eu queria sugerir que ele pudesse levar essa pauta aí ao presidente Priante Rodrigo Maia, para ver, dizendo, olha, tanto as frentes parlamentares do novo Pacto Federativo e municipalista defende que entre na pauta aí na próxima semana. Se a gente pudesse fazer esse apelo em conjunto, eu acho que fortalece aí para a gente matar isso para a semana. Só essa sugestão. Queria aproveitar e passar a palavra pela sua sugestão para o nosso líder Baleia Rossi. Boa tarde a todos. Uma alegria poder participar desta frente parlamentar em defesa dos municípios, tendo como presidente o Herculano, nosso companheiro do MDB de São Paulo, que, aliás, é o nosso coordenador também da bancada paulista de 70 deputados, tem prestígio muito grande. Cumprimentar o Harold, que tem sido um leão aí nas buscas de soluções para os municípios. A gente sabe como hoje está difícil a vida do prefeito. Hoje de manhã recebi 4 prefeitos na liderança e a gente sabe que todos estão com extrema dificuldade, não só financeiras, mas de interferências de outros poderes na gestão municipal. Eu acho que nós temos que assumir realmente um compromisso junto aos municípios de pautar esta pauta municipalista que ontem foi apresentada pelo presidente Harold, pelo presidente Herculano, com o presidente Rodrigo Maia. Hoje nós já vimos críticas nos jornais sobre a possibilidade de votação da Lei Candir, mas diga-se de passagem, e o Priante, que é o nosso relator, ele estudou e fez uma brilhante exposição aqui nessa frente sobre a importância da votação desse projeto para os estados e para os municípios. Eu, como líder do MDB, eu fico com essa responsabilidade de levar este pedido da frente de todos os parlamentares que compõem essa frente para que seja pautado. Eu já conversei com o presidente Rodrigo Maia sobre esse assunto. O presidente é sensível, o presidente sabe das angústias dos municípios e dos estados que são afetados
pela não votação dessa lei. Portanto, vamos fazer todo o esforço necessário para que esse projeto seja pautado. Acho que o desafio é pautar, porque se for pautado, acredito que terá o apoio da PEC que nós votamos ontem, com mais de 400 votos favoráveis, porque todos nós sabemos das angústias que os administradores municipais passam e que os governadores também. Então, a nossa palavra será no sentido de levar aos líderes, levar ao presidente Rodrigo a importância de se pautar esta lei e as outras mais da pauta municipalista, para que a gente possa dar esperança para que os prefeitos possam realizar mais os seus municípios. Queria agradecer ao nosso líder Baleia Rossi, que é muito importante o seu apoio para que a gente possa, lá no Colégio de Líderes, você nos defender, levar as nossas reivindicações, para poder pautar essas matérias importantes. E queria passar a palavra agora para a deputada Giovana, para falar um pouco sobre esse assunto. Só para complementar o que o líder Baleia falou, e aí o deputado Silvio fez essa sugestão, eu já falei no início, mas só para complementar mesmo, o presidente Claudemir, eu me junto a você, enquanto na mesa, há sim uma sinalização para a semana que vem, mas se todos nós que aqui estamos nos unirmos e aí junto com o Baleia levarmos essa solicitação, até porque o momento que estamos passando, o político, está muito instável. Eu acho que é muito positivo, Briante, você que é o nosso relator, será muito positivo, é uma agenda muito positiva para o Brasil. Então, pode contar comigo, eu vou estar junto com você ali no Rodrigo, solicitando junto com todos os deputados, só para corroborar. Muito obrigada. E queria aproveitar, obrigado, Giovana, seu apoio é importantíssimo. E queria anunciar aqui a presença também do nosso senador Wellington Fagundes, que é o nosso vice aqui dessa frente, representando o Senado. Obrigado, Wellington, e obrigado por estar acompanhando a gente frente ao presidente do Senado, junto com o Harold, para levar as nossas reivindicações. O seu apoio é muito importante lá no Senado. Senador, obrigado pela presença. Queria aproveitar que o Baleia está aqui, porque o Beto tem uma proposta de pedido de urgência, não é, Beto? De um projeto. Queria que você só falasse rapidamente para o Baleia entender e até a gente pegar a assinatura dos outros líderes para que a gente aprove a urgência. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Tem gente que já almoçou, tem gente que não almoçou ainda, mas boa tarde aí. Prazer enorme mais uma vez participar dessa reunião da Frente Parlamentar em defesa dos municípios brasileiros. E nós fizemos uma proposição de uma resolução que susta os efeitos da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, que exige mais um item, dentre mais de 15 itens, mais um item, que é a consolidação de diversas tabelas, que inclusive já estão incluídas dentre aquelas que são obrigatórias para o município estar fora do CALC ou do CIAF. Isso tem trazido um transtorno muito grande de outubro para cá, com a inclusão, numa única só data, de 3 a 4 mil municípios no CALC, segundo dados da própria Confederação. Então, a resolução eu já apresentei. Agora nós precisamos aprovar uma urgência, um requerimento de urgência. E para isso se faz necessária a assinatura dos líderes partidários, até a soma de mais de uma centena, de 200 deputados, acredito eu, 200 e poucos deputados. Bom, o líder do meu partido já assinou, do PSDB, o deputado Carlos Sampaio, meu, da deputada Giovânia, e agora nós estamos colhendo a assinatura e estamos pedindo a colaboração dos nobres colegas que têm outras ligações partidárias, porque
a causa municipalista ela é suprapartidária, né? E no momento o requerimento de urgência encontra-se com o assessor do deputado Silvinho, né? Gostaríamos de contar com a vossa assinatura, nobre deputado, para que tenhamos aí a representatividade do MDB inscrita nessa resolução. Obrigado, Beto. Queria passar a palavra para o senador Capiberibe, que isso inclusive está na nossa pauta aqui, para que ele falasse um pouco sobre o projeto da gestão compartilhada. Com a palavra, senador. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, meus cumprimentos aos senhores parlamentares, senhores senadores, meu caro senador Wellington, meus cumprimentos a Vossa Excelência, os senhores deputados e deputadas, ao presidente Arnoldi e a sua equipe aqui da CNM. O projeto de lei 9617 de 2018 entrou na pauta, está no plenário da Câmara, mas houve uma solicitação para retirar para que a gente pudesse conversar com a CNM. E fizemos uma conversa prévia com o presidente e sua equipe, e dessa conversa prévia surgiram algumas modificações. A lei ela institui o acompanhamento da execução orçamentária financeira na aquisição, no acompanhamento de obras, serviço público, compras governamentais, a partir de grupos organizados em aplicativos. A ideia, eu fui prefeito da minha cidade, não é? E trabalhei a questão da transparência e da participação das pessoas. E isso termina fortalecendo a democracia. A ideia é promover o controle social dos gastos públicos. E essa peça legislativa surgiu a partir de uma experiência concreta que nós realizamos com as prefeituras do meu estado. Nós disponibilizamos emendas parlamentares, os prefeitos aceitaram participar da gestão, juntamente com a comunidade, desses recursos, e formamos grupos através do aplicativo mais popular desse país, que é o WhatsApp, e a prefeitura, a comunidade passaram a gerir o recurso e o sucesso foi total. Os prefeitos ficaram muito satisfeitos com a experiência e também as comunidades tiveram a oportunidade de participar ativamente e de receber uma obra e serviços de qualidade. Nós construímos uma peça legislativa em cima da experiência, mas demos entrada no Senado, o Senado aprovou, foi para a Câmara e acatamos as sugestões da CNM e deve ser apresentado um substitutivo que já acolhe todas as inquietações da CNM para que a gente possa voltar com o projeto ao plenário e que a gente possa aprovar num momento muito importante. Nós vivemos, além de todas as crises que nós conhecemos, de sobra, a crise econômica, a crise ambiental, a violência descontrolada, nós temos uma crise que é a ruptura entre governantes e governados, e que a gente, como políticos, muitas das vezes se sente constrangidos em função dessa desconfiança generalizada da sociedade em relação às nossas instituições. Então, na verdade, a aprovação de um projeto como esse, que estimula o controle social, aproxima o poder público do cidadão e diminui bastante a desconfiança da sociedade em relação à ação política. Essa desconfiança das instituições nos leva a uma situação muito delicada que nós estamos vivendo há muito tempo no nosso país, e a tendência é o esgarçamento cada vez maior dessa relação cidadão e instituição pública. Portanto, uma vez acatadas as sugestões da CNM, o projeto está pronto, deve retornar à pauta. Eu espero que a gente possa aprová-lo e acenar para a sociedade
não é, com essa expectativa de aproximação entre poder público e cidadão. Era isso, muito obrigado. Obrigado, senador. Queria aproveitar e passar a palavra para o relator do projeto, que é o Camilo Capiberibe. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente da Frente Parlamentar Mista, deputado Herculano, cumprimentar o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, senhor Vladimir Haroldi, cumprimentar o senador Capiberibe, autor da lei 9617, que está na pauta da Câmara dos Deputados. Há cerca de um mês atrás, ele vem estando desde dezembro ele vem estando constantemente na pauta de votação. No entanto, quando ele chegou na hora de praticamente ir de fato à votação, nós entendemos que haviam dúvidas grandes e dúvidas pertinentes, tanto aqui da CNM quanto da parte do governo. Nós tivemos então o esforço de eu pedi para retirar de pauta, para que nós pudéssemos sentar e tentar chegar num projeto substitutivo que pudesse atender. Na verdade, o projeto ele é mantido a sua essência. A essência dele é promover a mobilização popular em torno das ações de governo através do controle social. Essa foi a preocupação do senador Capiberibe e nós buscamos preservar isso. A Confederação tinha um receio de que esse projeto pudesse trazer custos aos municípios e estamos debatendo aqui, sabemos que os municípios não estão em condições de assumir gastos adicionais. Então, no diálogo que houve, tanto com a CNM quanto com o governo, todas essas questões foram abordadas e nós buscamos equacionar nesse substitutivo que será então apresentado. Então, o que eu queria era pedir o apoio da Frente Parlamentar nesse momento em que o Brasil vive, que é um momento de desconfiança. Nós que fomos às urnas no ano passado sabemos melhor do que ninguém que a população ela está desconfiada da classe política. Nós precisamos reconstruir essas pontes de confiança e sinalizar um projeto como esse que traz a sociedade mais para perto das ações. E não são só, eu faço questão de dizer que muitas vezes os prefeitos eles são muito cobrados pelo Ministério Público, os governos de Estado também, mas os prefeitos mais ainda. Mas esse projeto não vai valer apenas para os eleitos, sejam eles do Executivo ou do Legislativo, vão valer para todos os poderes. Então, nós vamos poder ter um pouco mais de um olhar de transparência, inclusive, para o próprio Tribunal de Contas da União, para os Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos, enfim, ele vai valer para todos. E é importante que assim seja. Então, presidente, agradeço a oportunidade, o convite para estar nesse almoço e contem também com o nosso apoio para as demais pautas que são aqui da Frente Parlamentar. Estaremos lá para fortalecer nossos municípios. Muito obrigado e eu peço apoio para o 9617, que a gente possa aprovar, inclusive, durante a Semana da Marcha Nacional dos Prefeitos, para fazer essa sinalização para a sociedade. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a presença do senador Irajá Abreu. Senta, Irajá, senta com a gente aqui, por favor. Eu só queria voltar a palavra para o senador para ele fazer um pedido para a gente votar essa matéria. Sim. Não, eu quero fazer um pedido para frente para que apoie o projeto e também as lideranças aqui presentes, os senhores parlamentares, deputados, né, porque o projeto está no plenário, para que a gente aprove durante a marcha. Na semana da marcha, a gente possa presentear a sociedade, não é, com uma proposta que busca nos aproximar. Para isso, presidente, eu quero pedir ao deputado Herculano que nos ajude no encaminhamento da proposta. Resumindo, essa proposta é importante, é a transparência. Tudo que acontece no governo é compartilhado com a sociedade civil. E a transparência é importante. O problema era que o município ia ter que pagar
todos esses sites, todas essas plataformas, e é caro. E da forma como está sendo colocado, o governo vai usar o sistema e as plataformas do governo federal. Então não vai onerar o município, mas vai haver a transparência. É isso, né? Resumindo tudo, né, senador? Então tem o apoio da nossa frente, senador. Vamos pedir aqui o apoio para aprovar essa matéria, que eu acho que a transparência hoje é importante e também a gestão compartilhada. Então tem todo o nosso apoio. Queria dizer que, passar a palavra agora para o Fábio Henrique e depois para o senador. Me perdoe, só que eu estou aqui do lado do Cristiano Reigert, que é secretário de gestão do Ministério da Economia, que também está envolvido. Apenas para a gente poder fechar essa pauta, eu queria fazer uso da palavra um minutinho apenas, para poder colocar a posição do governo. Obrigado, deputado. Boa tarde, senhores e senhoras parlamentares. Obrigado, presidente Aroldi, pela oportunidade. Só reforçar que nós, desde o início, fomos simpáticos à ideia proposta pelo senador Capiberibe, como muito bem colocado, é uma proposta que traz transparência, traz maior engajamento da sociedade no controle das políticas públicas, e que a nossa preocupação, junto com a CNM, e aqui cumprimentar o deputado Camilo, na condição de relator, pela abertura ao diálogo, foi justamente construir uma solução, tanto do ponto de vista normativo, quanto do ponto de vista tecnológico, que melhor viabilizasse a proposta que, como reforcei, todos nós concordamos com ela. Então, creio que esse texto do substitutivo que foi construído pelo relator atende os anseios do município, atende os anseios da União, e nós estamos também, do ponto de vista de plataforma tecnológica, já fazendo as adaptações necessárias para que o governo federal possa ser o primeiro a já disponibilizar essa nova forma de participação com a sociedade e, na sequência, estender também essa mesma plataforma para uso dos estados e dos municípios. Obrigado. Obrigado. Gente, quero aqui, conta com o nosso apoio. Eu quero agradecer mais uma vez ao Baleia Rossi, até porque foi ele que marcou com o presidente Rodrigo Maia a reunião para a gente levar a pauta municipalista lá. Então, através da frente parlamentar, líder Baleia Rossi, um agradecimento nosso, e da Confederação Nacional de Municípios, através do Haroldi, que é um grande parceiro. Isso está acontecendo, essa frente parlamentar, com força, graças à estrutura que eles nos deu. Porque todo mundo sabe que frente parlamentar não tem recurso, não tem cargo, não tem estrutura, não tem nada. E aqui essa estrutura é muito importante para nós. Obrigado, viu, Haroldi? E o nosso líder que conseguiu agendar. E o Silvio Costa, com o Pacto Federativo, também trabalhou na agenda e participou com a gente lá, né? Então essas duas frentes caminham junto, né, Silvio? Estamos aí porque o interesse é o municipalismo. Então, queria passar a palavra agora ao Fábio Henrique, que está na agenda aqui, e depois o nosso senador, depois vou seguir os deputados. Tá bom, senador? Boa tarde, presidente, presidente da frente, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, meus colegas deputados, senadores. Na verdade, presidente, eu queria me apresentar. Eu sou deputado de primeiro mandato. Meu nome é Fábio Henrique, eu sou do PDT de Sergipe e estou na Câmara dos Deputados graças a 8 anos que passei como prefeito da segunda maior cidade do estado de Sergipe, a cidade de Nossa Senhora do Socorro, que é uma cidade que fica na região metropolitana. Acompanhei, presidente, os 8 anos em que fui prefeito, participei ativamente dos 8 anos da Marcha dos Prefeitos. Sei que muitas conquistas foram realizadas através do trabalho do Paulo Zukovski, de toda a sua diretoria, mas há algumas realidades que precisam ser enfrentadas. Eu administrei uma cidade que tem 30% da população da capital, uma cidade de região metropolitana, e que tem menos de 10% da receita da capital.
sendo que as duas cidades, deputado Silvio, são separadas apenas por ruas. Portanto, as pessoas da capital cobram a mesma prestação de serviço da capital na cidade de região metropolitana, que tem menos de 10% da arrecadação da capital, tendo 30% da população. Então, eu queria me apresentar, me colocar inteiramente à disposição da frente, porque como prefeito sofri na pele o que os prefeitos sofrem hoje, com o governo federal criando cada vez mais programas, e esses programas só oneram os municípios. Citaria apenas um para não demandar tempo, que é um programa fundamental, importante, que eu acho que nenhum brasileiro é contra, que é o Piso Nacional dos Professores, criado pelo Congresso Nacional, mas quem paga a conta são os prefeitos. E hoje muitos prefeitos têm enormes dificuldades para pagar o justo Piso Nacional dos Professores, porque deputados e senadores fizeram uma festa, mas o prefeito é quem paga a conta lá atrás. E tantas outras pautas que aqui foram aprovadas e que a conta vai lá para a prefeitura. De sorte, eu quero me colocar inteiramente à disposição da frente, dizer que, na minha avaliação, deputado Silvio, quis o destino que eu sentasse aqui do seu lado, essas conquistas pontuais, elas são importantes, mas somente o novo pacto federativo é que vai resolver o problema. Porque a conquista pontual, ela resolve um problema aqui, amanhã surge outro e você fica parecendo, como a gente diz lá na minha terra, o cachorro correndo atrás do rabo e você nunca consegue resolver o problema. A gente só vai resolver com o novo pacto federativo. E mesmo tendo com o atual governo divergências do ponto de vista ideológico, me parece que o clima que há neste governo é mais favorável do que os outros governos para que se reveja o pacto federativo e que os municípios sobrevivam, não pedindo migalhas a deputados e senadores através das emendas parlamentares, ou o prefeito viver no Ministério Público e quando sair da prefeitura ele vai ter uma garantia na vida dele, que ele vai responder a vários processos judiciais em função da judicialização da administração pública. Então, eu queria reafirmar, presidente, o apoio à frente, reafirmar o apoio à luta municipalista e dizer, deputado Silvio, conto comigo para se discutir esse novo pacto federativo, que aí sim a gente vai poder resolver em definitivo o problema dos municípios brasileiros. Obrigado. Obrigado, deputado Fábio Henrique. Queria passar a palavra agora ao senador Wellington Fagundes e agradecer todo o apoio seu, senador, lá no presidente do Senado. A nossa reunião foi muito produtiva e importante. Obrigado. Da mesma forma, eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente, Harold, porque esse Glademir é meio complicado, às vezes, para a gente falar, né? Mas o Harold, em nome aqui de todos os prefeitos, também o nosso presidente Herculano, e na condição de vice-presidente da frente, eu aprendi com o presidente Zé Alencar que vice não pode atrapalhar, né? Então, aqui a minha função é ajudar, estou pronto em todas as missões, como todos nós aqui, a ajudar o Herculano a ser o presidente da maior frente parlamentar, porque a frente que tem mais capilaridade, sem dúvida nenhuma, pode ser a frente parlamentar municipalista, porque as pessoas vivem lá no município, todos sabem que a tradição aqui, a maior frente de força é a frente parlamentar da agricultura, que nós participamos, mas, sem dúvida nenhuma, a frente parlamentar em defesa dos municípios, sem dúvida nenhuma, a frente municipalista ela tem condições de consolidar. Por isso, eu quero parabenizar, porque essa reunião já está demonstrando, principalmente agora com esse novo Congresso renovado, a força que nós podemos ter. Eu quero parabenizar, porque já a gente mostra, já vê aqui essa participação efetiva. E como o presidente Herculano colocou, a frente não tem recurso, né? Não tem recurso, mas tem, no caso aqui, uma estrutura já pronta, né? Que é o apoiamento, que é possível para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Eu quero cumprimentar também aqui todos os deputados federais, em nome da nossa companheira deputada Magda Mufato, e também aqui os senadores Irajá e o senador Capiberibe.
Essa semana nós tivemos, então, como foi colocado já lá com o presidente do Senado e também ontem com o presidente da Câmara. Lá com o presidente da Câmara, aqui já teve o nosso presidente da nossa da frente, presidente da nossa comissão especial do Congresso Nacional, o deputado Priante, e ele que também é relator lá na Câmara do mesmo assunto. Então, nós, nesta questão, trabalhamos juntos e hoje um dos temas e uma das pautas é a questão da Lei Candir. O Priante já falou aqui antes, ontem nós tivemos lá também, junto com o presidente Haroldo, com vários parlamentares, e o presidente da Câmara nos garantiu que estaria colocando esse assunto em pauta. No Senado, sem dúvida nenhuma, votando na Câmara, já está acertado isso com o presidente do Senado, ele colocaria em regime de urgência e poderíamos aprovar como outras matérias, quem sabe até no mesmo dia ou na mesma semana. E esse assunto ele é extremamente importante para todos os municípios, sem dúvida nenhuma. Nós vamos, daqui a pouco, 14 horas, o Paulo Guedes estará lá no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, e uma das pautas da presença dele lá é exatamente a questão da Lei Candir. Outro aspecto que está aqui também no Senado é a sessão onerosa. Eu fui autor de uma emenda, exatamente 3 emendas, mas uma delas que a gente entende que ela tem condições realmente de ser aprovada, e as 3 emendas foram trabalhos aqui da Confederação. Então, nesta reunião lá, eu acredito que essa pauta também ela é extremamente importante, porque hoje a previsão não se tem a distribuição de recursos nem para estados e nem para municípios. A nossa emenda é exatamente para fazer com que também os municípios e estados sejam contemplados. Tem outra pauta lá, que é da merenda e fardamento, que hoje, isso inclusive é o senador Confúcio Moura, ex-governador de Rondônia, e hoje não se pode colocar o fardamento no custo da educação, o que é um absurdo. Não só o fardamento, como também a merenda escolar, que tem todo esse aspecto. Outra emenda outro projeto que estamos lá também trabalhando, que é de autoria do Fernando Bezerra, que é a questão da atualização do IPTU. Também é extremamente importante para a pauta municipalista. Esses que eu estou citando aqui é o que a gente entende que teria mais agilidade e mais condições de aprovarmos o mais rápido possível. Portanto, e outro aspecto que conversamos lá também com o presidente da Câmara, e já estamos marcados e definido também com o presidente do Senado, para a valorização da nossa frente, é exatamente que as matérias de interesse da frente municipalista sejam relatadas por parlamentares da frente municipalista, tanto na Câmara como também no Senado. E, claro, isso nós vamos fazer em conjunto, o presidente, atuando mais na Câmara e eu no Senado, para que a gente, em conjunto com os 2 presidentes das casas, a gente possa, inclusive, estar opinando em parlamentares que tenham mais vocação por essa ou por outra matéria. Então, esse também é um acordo que eu acho que isso vai fortalecer muito ainda mais a nossa frente. Então, eu quero trazer aqui ainda, para todos os deputados que aqui estão, principalmente, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenagem. Essa é uma frente que ela já está funcionando há alguns anos. No mesmo modelo da Frente Parlamentar da Agricultura, nós criamos o Instituto Pensar Agro, o Instituto Brasil Logística, o Pensar Agro é da Agricultura, e o nosso é Instituto Brasil Logística. Exatamente, presidente, para que as entidades mantenedoras façam o aporte de recursos para o funcionamento da frente, como é hoje a Frente Parlamentar de Agricultura. No caso aqui não, porque é específico. Então, nós temos uma casa, temos uma estrutura, eu acredito que nem teria necessidade. Mas eu estou dizendo isso exatamente para convidar os parlamentares, deputados federais, para que
possam estar também trabalhando conosco nessa área, porque também interessa a todos os municípios a questão da logística. E nesse aspecto, eu quero aqui dizer também que a nossa frente funciona lá na Confederação Nacional dos Transportes. E hoje nós vamos ter a posse do novo presidente da Confederação. Então, eu transmito aqui o convite a todos, porque também a Confederação Nacional de Transportes está passando por um momento de modernização, de pensamento administrativo. Eu acho que será um grande momento para a gente fazer um trabalho, até porque também já está sinalizando aí a possibilidade da volta da greve dos caminhoneiros. E uma greve dos caminhoneiros, vocês sabem quanto isso também pode prejudicar o país e até os municípios brasileiros. Então, eu faço aqui um convite a todos que puderem ir lá hoje, mas também a participação na nossa frente, porque esse assunto provavelmente será um assunto muito forte a estarmos discutindo, até porque na greve, muitas reuniões nós fizemos aqui, exatamente na Confederação Nacional do Município, porque isso acabou atormentando toda a população. Então, eu concluo aqui, mas antes eu queria apresentar aqui a deputada Marinha Halpe, que ela pudesse levantar aqui, principalmente para os parlamentares novos, ela que foi parlamentar aqui, eu acho que com 6 mandatos também, da mesma forma eu fui parlamentar, deputado federal por 6 mandatos, ela e o deputado Edinho Bens que estão à frente do trabalho da Frente Parlamentar de Logística. O Edinho Bens também é uma pessoa muito querida aqui, por muitos mandatos, então são 2 parlamentares que vão estar fazendo essa ligação entre nós, os parlamentares, e a Frente Parlamentar de Logística. Presidente Harold e também o Herculano, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Nós, hoje, no Senado, estamos com a agenda com 4 ministros lá, mas agora, principalmente, o ministro Paulo Guedes é fundamental a nossa presença lá. Nós vamos fazer uma boquinha aqui, comer rapidinho, porque exatamente esses assuntos da pauta nós vamos estar discutindo, principalmente a sessão onerosa. Muito obrigado, felicidade e bom dia e boa semana a todos. Eu vi palma aqui para o nosso Capiberi, para mim não, eu vou ficar com ciúme. Merece todas as nossas palmas, o nosso elogio, e quero cumprimentar o senador Wellington e falar que a Marinha Halpe, que é a nossa querida amiga, ficou tanto tempo na Câmara com a gente e esteve comigo no gabinete representando o nosso senador. Sabemos dos compromissos do Senado, mas, senador, você está muito bem representado pela Marinha Halpe, e com certeza tem toda a experiência, como se fosse uma deputada, 6 mandatos, e com experiência e capacidade, inteligência, e obrigado por nos compartilhar com essa grande parlamentar que nos acompanha aqui na pauta municipalista. Queria, antes, só vou passar a palavra para o senador Irajá Abreu, mas o José Ailton Cirilo, queria falar um pouco, fazer uma pergunta para o senador sobre essa proposta dessa pauta, do senador Wellington. Queria aproveitar aqui a presença do senador Wellington Fagundes. Desculpe, senador, que ele está indo almoçar. Senador, é porque nós tivemos uma reunião com os prefeitos e prefeitas, com os parlamentares lá no Ceará, onde nós estabelecemos uma pauta, uma agenda de prioridade de trabalho, de ação, junto ao Parlamento brasileiro. E outras ações que nós definimos lá. E uma delas é exatamente a sessão onerosa PLC 78, cujo senador Wellington Fagundes é um dos expoentes, que acompanhou toda essa discussão
atualmente está o senador Tasso Gereissati, lá do nosso estado, analisando o relatório, e é uma das pautas, presidente Herculano, que a gente queria pautar aqui com Vossa Excelência nessa reunião, porque nós estabelecemos algumas prioridades da nossa agenda. Uma delas é a sessão onerosa, considerando exatamente a importância desses recursos que são de forma mais urgentes para os municípios brasileiros, em função da dificuldade que nós estamos atravessando atualmente. Os municípios passam por uma crise muito grande e a aprovação dessa matéria é muito importante, tem um impacto urgente nos cofres municipais e, portanto, a gente queria que essa matéria pudesse ser pautada de forma prioritária. Como também foi estabelecido o aumento da cota do FPM para mais 1%, porque é um recurso muito importante que vai de forma direta para atender às demandas dos municípios brasileiros e, portanto, é outra agenda muito importante que eu penso que nós poderíamos pautar, assim como a matéria que nós consideramos também muito importante, que é a lei dos royalties, que está suspensa a partilha da distribuição dos royalties em função do liminar que se encontra no Supremo Tribunal Federal, e essa é outra pauta, presidente, que nós também gostaríamos que fosse introduzido como um item de prioridade para os municípios brasileiros. Então, a gente sabe que tem uma pauta aqui muito extensa, são muitos itens importantes dessa matéria municipalista, mas nós queríamos que essa agenda pudesse ser priorizada, porque ela tem um impacto mais rápido, mais direto, mais imediato, que vai atender às demandas, às carências, sobretudo financeiras, dos municípios brasileiros. É isso que eu queria colocar, senhor presidente. Ok. Eu só queria fazer a ordem aqui está o deputado Sidney Leite, depois o Nilton Cardoso e o Domingos Sávio, a Giovane e o José Neto. E pela ordem, né? Então, Sidney Leite. Oi. Vou falar, Herculano? Irajá, desculpa. Eu só vou passar a palavra para o Irajá primeiro, que ele já estava na... Eu peço... Irajá Abreu, nosso senador. Nós vamos iniciar a audiência lá com o Paulo Guedes, e tanto eu quanto o Hélio, nós precisamos correr lá para essa audiência. Bom, primeiro eu quero cumprimentar o nosso presidente Haroldo, em nome dos nossos prefeitos do Brasil, em especial os prefeitos tocantinenses, ao amigo Herculano Passos, que eu tive a satisfação por 8 anos de estar ao seu lado aqui na Câmara dos Deputados, no mesmo partido. Herculano Passos, aqui nessa convivência de 8 anos, eu aprendi a ter um grande respeito, admiração pelo seu trabalho, e que eu reputo tanta competência na liderança da nossa frente parlamentar pela defesa dos municípios brasileiros, e quero, em seu nome, Herculano, agradecer o convite de participar dessa frente tão importante para o país e que me alegra muito. Quero cumprimentar o amigo Osíris Damaso, deputado federal pelo nosso estado do Tocantins, um grande amigo, parceiro, que eu tenho um grande também respeito pelo trabalho que faz ao estado. Silvio Costa Filho, que preside a nossa frente parlamentar mista pelo Pacto Federativo, que eu também tenho a alegria de poder participar como membro, e que tem feito um brilhante trabalho, conduzindo com muita competência a frente pelo Pacto Federativo, e que vem se demonstrando um parlamentar novo no mandato, mas muito habilidoso na condução da liderança dessa frente. O senador Capiberibe, meu colega no Senado Federal, o amigo Wellington Fagundes também, quero agradecê-lo pela acolhida lá no Senado, uma pessoa que eu tenho sempre consultado e me ajudado muito nas minhas decisões. E para mim é uma honra poder estar aqui participando desse novo encontro. Tenho procurado estar participando ativamente de todas as reuniões promovidas pela CNN. E o faço, Haroldo, meu presidente, porque
eu acredito a maior parte dessa vitória que tive ao Senado Federal no estado do Tocantins ao trabalho municipalista que sempre desenvolvi durante os 2 mandatos de deputado federal que eu tive a oportunidade de representar o estado aqui no Congresso Nacional. Esses 2 mandatos me permitiram, Herculano, entregar obras em 106 municípios dos 139 que existem no estado por 8 anos. E agora, nesse último orçamento que nós empenhamos em fevereiro, eu consegui atingir a marca de 100% dos municípios do Tocantins, faltavam 33 cidades, e essa última emenda de deputado federal me conseguiu atingir e alcançar esse objetivo que eu perseguia de ter benefícios entregues em todos os municípios do estado, e agora eu consegui essa marca tão importante que me reafirma como um parlamentar municipalista e me dá essa condição e essa propriedade de continuar defendendo os municípios tocantinenses agora no Senado Federal. Eu ouvi atentamente a abordagem do meu amigo, companheiro Wellington Fagundes, e gostaria aqui de fazer algumas observações para não me prolongar. Com relação à pauta na Câmara, tem 2 projetos que têm me entusiasmado, que eu acredito que são projetos que estão mais maduros do que os demais da pauta prioritária da CNM. Isso não significa que eles sejam mais importantes do que os outros. Não, muito pelo contrário. São projetos importantes para os nossos prefeitos, mas nós temos 2 temas aqui que me entusiasmou essa semana, que é a PEC 2 de 2015, que o relator é o deputado Gaguinho, do nosso estado, Damásio, e que foi aprovado em 2 turnos, agora na Câmara dos Deputados, você esteve participando do debate, e que garante as emendas impositivas de bancada, a cifra de 4 bilhões de reais para serem distribuídos em todos os estados brasileiros. E agora existe um acordo com o presidente Davi para que essa PEC possa ser votada rapidamente no Senado Federal, e aí a gente consolidaria essa medida tão importante para os estados e os municípios brasileiros. A outra é o PLP 511 de 2018, que o relator Priante, que estava aqui há pouco, que eu também conheço, sei da sua competência, e coloca, de certa forma, um ponto final nessa antiga história de discussão da Lei Candir, que é a compensação do ICMS recolhido pelos estados brasileiros, mas para as commodities que são isentas de exportação, e os estados ficam prejudicados porque não houve compensação nesse incentivo fiscal que o governo federal promoveu no país. E a proposta original ela prevê um repasse aos estados e municípios da ordem de 39 bilhões de reais. O governo insiste para que esse valor ele represente um pouco mais de 3 bilhões, 3,9 bi, mas eu acho que com o respaldo da Câmara e do Senado, e claro que também o apoio dos nossos prefeitos, nós podemos, se não alcançar essa cifra do texto original de 39 bi, mas algo próximo disso. E, sem dúvida, isso seria uma injeção de ânimo nos nossos prefeitos de todo o Brasil, claro que especialmente se tratando do meu estado do Tocantins. E, para concluir, aí já vendo na pauta do Senado, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer a CNM por ter incluso na pauta prioritária a PEC 61 de 2015, que a autora é a senadora Gleisi Hoffmann, e nós já estamos trabalhando com o nosso presidente Davi Alcolumbre, o senador Wellington tem me ajudado, o presidente Harold, o Herculano, o próprio Silvio, que ficou depois responsável de tentar acompanhar essa PEC lá na Câmara, porque ainda falta ser pautado e votado no Senado. Ela autoriza que as nossas emendas impositivas, tanto emendas individuais quanto as emendas de bancada, possam ser direcionadas aos estados e aos municípios através do FPM ou do FPE, evitando que ela percorra todo aquele caminho que todos nós já conhecemos, que você tem que indicar no Ministério, e depois tem a fase de empenho, tem a fase de projeto, tem a fase de licitação, ou seja, é um ciclo que leva de 2 até 3 ou mais anos até que essa obra se concretize. E a permissão dessa PEC, que esse recurso possa ser encaminhado diretamente ao FPM e ao FPE, é praticamente uma injeção na veia das nossas cidades. Todos os prefeitos, indiscutivelmente governadores, concordam e querem isso, porque é como se fosse um custeio.
né, porque isso entra no caixa de cada município e de cada estado brasileiro. Portanto, eu queria aqui apenas fazer o registro da importância dessa PEC, que todos os parlamentares, os senadores, possam insistir com o Davi para que a gente possa pautar e votá-la, essa PEC, e depois, claro, a condução na Câmara dos Deputados para que ela possa ser rapidamente consolidada. Então era isso, Herculano, presidente Harold, as minhas considerações. Estou sempre à disposição da frente, quero participar ativamente, continuar participando ativamente e conte sempre comigo lá no Senado Federal. Muito obrigado. Agradecer ao senador Irajá Abreu pelas colocações e passar a palavra agora ao Sidney Leite. Presidente, deputado Harold, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui nessa casa. Eu, que participei da direção da Confederação Nacional dos Municípios e tive a oportunidade de ser vice-prefeito, 3 vezes prefeito da minha terra, lá no Amazonas, bem como também de compartilhar experiências exitosas no municipalismo. E eu concordo com o deputado Baleia quando diz que há muita intromissão de outros em relação às gestões municipais. E quero sugerir aqui que nós possamos fazer um esforço coletivo, né? É lógico, discutindo com as duas casas, para votar a lei de abuso de autoridade, porque sempre a corda arrebenta do lado mais fraco. Se não, vejamos, os tribunais de contas dos estados não têm o mesmo tratamento do município para que tem com os estados. Se o tivesse, a maioria dos estados não estariam quebrados, inclusive por não cumprir questões básicas da lei de responsabilidade fiscal. A outra questão é que nós precisamos tratar as leis, aproximar das desigualdades. Como? Veja, por exemplo, na nossa região, boa parte do transporte escolar é fluvial. E tem alunos, colegas, que passam 3, 4 horas dentro de uma embarcação, porque a nossa noção de tempo e distância é diferente. Mas eu cito isso, não é só o estado do Amazonas, é a Amazônia, inclusive do deputado Priante, lá no Pará. E que nós precisamos rever isso, como também o Nordeste brasileiro. E nós vamos apresentar projeto no sentido de buscar corrigir essa distorção. E concordo aqui, presidente Herculano, de nós avançarmos na questão do Pacto Federativo. Porque senão, vejamos, a questão da própria reforma da Previdência, que o governo manda essa proposta definindo valores e percentual em escalas. Nós sabemos que grande parte do servidor público está nos municípios, e boa parte dos municípios brasileiros paga o salário mínimo. E a gente sabe o quanto isso interfere no dia a dia das prefeituras. No mais, quero aqui reafirmar meu compromisso com a causa municipalista. Entendo que projetos como esse, do 1% do FPM de setembro, é importante, como essa questão da Lei Candir, essa proposta aqui apresentada no que diz respeito à interação e à transparência do gasto público. Isso é importante, inclusive, para registrar a memória desses gastos, porque muitas vezes os órgãos de controle externo, quando alcançam um prefeito, ele há muito tempo deixou de ser prefeito, certo? E que a gente possa realmente dar a devida importância do ponto de vista legal e dentro do Pacto Federativo do que é o município, que tem a menor fatia do bolo tributário e tem a maior responsabilidade para com os cidadãos brasileiros. E desejo, presidente, êxito e sucesso nessa frente parlamentar mista dos municípios, e entendo que encontro como esse serve não só para que a gente possa estar atenados e vigilantes e acompanhando a pauta no Congresso, no nosso caso na Câmara, mas para que a gente possa também compreender as múltiplas visões das regiões brasileiras pelas diferenças, mas também pelo aquilo que nos aproxima, que é o municipalismo. Obrigado e parabéns. Obrigado pela colocação. Entendo que a gente concorda plenamente. Queria passar agora a palavra ao Newton Cardoso, e que daqui a pouco está lá na comissão de turismo, né, Newton? Vai abrir a comissão e eu estou indo para lá também. Preciso passar no Pacto Federativo e depois na comissão de turismo.
Muito obrigado, presidente Herculano, parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa desse almoço, reunião, juntamente com o presidente Aroldi, da CNM, cumprimentar os nossos queridos senadores, Capiberibe, senador Wellington, no vice-presidente desta frente, junto com Vossa Excelência, senador Irajá, nossos queridos deputados e deputadas presentes a esse almoço, nosso líder Balei, que esteve aqui mais cedo, Marinha Halp, nossa querida amiga, que está aí apoiando o senador Wellington, fazendo um belo trabalho continuamente. Empenhar, deputado Herculano, nosso apoio total às pautas da frente e da CNM, inclusive porque o presidente da Associação Mineira de Municípios é um prefeito que foi fundamental na minha reeleição em 2018, o prefeito Gilvan Lacerda, lá de Minas Gerais, no município de Moema. Importante destacar a questão da Lei Candir, com um certo cuidado, porque no nosso estado de Minas Gerais e por todo o Brasil, o setor do agronegócio depende fundamentalmente da desoneração das exportações através da isenção do ICMS. Portanto, o impacto da eventual volta do ICMS para o agronegócio seria danoso ao Brasil, mas, por outro lado, é fundamental, indispensável que o Congresso Nacional avance na pauta de onerar a exportação de um produto, matéria-prima sem valor agregado, que é o minério de ferro, que é um dos principais produtos que o meu estado exporta, mas que reconheço que sem agregar valor, os municípios estão perdendo, os municípios estão prejudicados e estamos, inclusive, enfrentando uma tragédia criminosa como essa em Brumadinho. Portanto, a defesa de que a Lei Candir volte de forma seletiva, inteligente e ponderada para garantir o crescimento dos municípios brasileiros é uma das pautas que a frente, tenho certeza, vai abraçar. E Vossa Excelência também, como presidente da Frente do Turismo, quero agradecer o seu apoio, juntamente com o líder Baleia, para a presidência da Comissão de Turismo. Desde já, presidente, abrindo, com Vossa Excelência, que é meu vice-presidente lá, a nossa pauta da comissão para todas as matérias de interesse do municipalismo. Fundamental que o turismo possa ser um dos mecanismos de crescimento das cidades, de desenvolvimento, de geração de emprego, até pela facilidade, pela velocidade que se pode implantar essa indústria nos municípios. Juntamente com o deputado Silvinho Costa, que acho que já saiu, parabenizar pela nova discussão do Pacto Federativo e dizer que o Congresso demonstrou sua força na data de ontem com essa decisão importante para as cidades, pois os investimentos e as pautas orçamentárias de bancada são impositivas, garantindo com isso o recurso sem burocracia, sem restrições, sem impedimentos para as cidades. Então, é nesse sentido que a frente ganha força e o Congresso, mais uma vez, demonstra o valor que tem para o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Obrigado, deputado Nilton Cardoso. Queria passar a palavra ao Giovanni Chirini. Eu sei que está adiantado no horário, eu sou coordenador da bancada gaúcha já há 5 anos e venho aqui também prestar meu apoio à frente parlamentar. E todo mundo sabe a situação do estado do Rio Grande do Sul, não vou aqui tomar tempo, só gostaria de fazer um pedido aqui, Herculano e Vladimir Aroldi, o nosso alemão, que os prefeitos de muitos municípios lá do Rio Grande do Sul me pediram para apresentar um PDL na Câmara, e ontem eu consegui a assinatura dos deputados, para suspender a resolução do CONTRAN que criou essa nova placa de carros no Brasil, tirando toda a identidade dos municípios. E numa invenção de que eles terão chip, só que para fazer esse chip só tem uma empresa. Há um interesse escuso por trás dessas placas. E outra coisa, duvido que alguém consiga gravar, número, letra, que consiga gravar essa placa. Perde a identidade dos municípios, é uma coisa simples.
Está para ser votado a semana que vem na Câmara a urgência, e nós o que precisamos e tem muitos interesses dos fabricantes de placa, tem interesse dos monopólios de chip, e não tem um fator que justifique essa placa. O que tem sim é o fim da identidade dos municípios, o custo altíssimo dessas placas. Nós podemos até negociar na hora de votar, que fique optativo. Se o cidadão quiser placa do Mercosul, plota a placa do Mercosul, se o cidadão quiser. Mas a minha proposta é de suspender essa nova placa do Mercosul, que é um PDL, e a resolução do CONTRAN é 729, de 6 de março de 2018. Então, Vladimir, acho que é uma coisa pequena, mas que mexe com os municípios, mexe com a identidade. Já teve assalto em municípios com essa placa nova, porque as pessoas não sabem. Quando chega lá no município pequeno, todo mundo sabe quem é dali, quem é dali, graças às placas dos veículos. Agora acabou essa identidade. Aquilo ali, desculpa dizer, é uma invenção para tomar dinheiro do povo brasileiro. Tá? Então, a semana que vem, vamos votar a urgência e espero ter o apoio, porque lá na Câmara já tem um monte de interesses interagindo sobre os deputados. Conta com o nosso apoio, deputado. Tem 3 inscritos, Zé Neto, Vinícius Fará e Geninho. Passar a palavra para o Zé Neto. E o Benes. Presidente, primeiro um prazer imenso estar aqui novamente. Meu primeiro mandato, e eu quero estar perto da frente, sou lá da Bahia, já que nós estivemos juntos. E tem muita coisa para se conversar. E é muito importante a federação, o nosso presidente Haroldo, estar aqui perto dessa conjunção. Eu acho que a decisão tomada ontem no Congresso abre um novo flanco e dá mais importância para os municípios e para a articulação política feita a partir dessa frente e dessa federação, dessa confederação. E eu queria levantar aqui 2 coisas que são mais provocações. Uma é a questão relacionada aos consórcios. Eu acho que a gente poderia avançar mais no tocante a consórcio. Eu estava agora há pouco conversando com o Nilton Cardoso aqui sobre a Bahia. Nós estamos com uma experiência agora extraordinária no serviço de inspeção municipal, que a gente sabe é um problema para todos os estados, porque a lei ela exige muitos técnicos, exige um custo alto que os municípios não têm como arcar. E a gente está conseguindo, a partir dos consórcios, viabilizar essa construção nos municípios, o que traz desenvolvimento, traz cumprimento da norma e traz menos problema para a produção do ponto de vista sanitário. Mas o que é que eu estou chamando a atenção? É que a gente precisa, nós precisamos nos debruçar em torno dessa temática dos consórcios, que é onde se reduz mais o custo de determinadas ações, tanto de saúde, como de educação, como de infraestrutura. Agora estou colocando a experiência no campo da inspeção sanitária. Então eu queria que fosse, se a gente pudesse pautar mais esse assunto. Eu deixo essa provocação para o presidente, para a gente avançar. Inclusive estou elaborando aqui uma formulação para levar a Vossa Excelência, para a gente tentar dar uma arrumada nessa nossa ação no tocante a consórcios. E a outra questão, que às vezes a gente não se dá conta, é que os municípios, a gente está vivendo um instante interessante. O mais caro é o investimento no município. O mais caro é o investimento no município para alguns, mas não é. No município é onde se tem um investimento menor para você chegar a um grau de dignidade para o cidadão. Mas quando você deixa de investir, qualquer investimento, por menor que seja, que deixa de acontecer no município, acaba que esse custo para as prefeituras acaba triplicando, quadriplicando e cria-se uma situação difícil. Eu queria, mais uma vez, chamar a atenção aqui para que essa frente parlamentar tenha atenção ao tema Previdência. Eu estou muito preocupado, continuo dizendo, senhor presidente, tenho levantado essa discussão no Congresso, tenho levantado no dia a dia no meu estado,
a cada 10 municípios, 7 têm receita de previdência maior do que receita de FPM. Isso é muito grave. E ao ter o número que eu tive a semana passada, de que quase 900 bilhões, do 1 bilhão e 300 milhões que será economizado da Previdência, quase 900 vem do regime geral, que é o regime que abastece basicamente os municípios. Então fica aqui essa preocupação e fica a provocação para que a gente possa trazer o consórcio, os consórcios, melhor dizendo, do Brasil. Agora mesmo, no nosso estado, a Bahia, nós temos assim a alegria de ter o governador Rui Costa como presidente do consórcio dos governadores do Nordeste. Então está na hora da gente trazer esse tema com mais vigor aqui para dentro da Frente Parlamentar Mista. Obrigado pela colocação, José Neto. E tem duas matérias de consórcio que estão na nossa pauta, inclusive nós levamos para o presidente, que é mudar de sistema de estatutário para seletista, porque hoje não é possível mais trabalhar, o prefeito fica louco a hora que dissolve o consórcio, tem que mandar embora o funcionário. E outra, que todos os municípios que estão no consórcio, sejam a conta do consórcio seja avaliada pelo Tribunal de Contas. Não se um município está no calque, o consórcio não pode receber recurso do governo federal e governo estadual. E o Geninho, que vai falar depois do Vinícius, ele é o nosso coordenador aqui da nossa frente parlamentar de consórcios. Ex-prefeito lá de São Paulo, meu amigo, e que defende o turismo, né? E que com certeza entende bem dessa área. E está como coordenador de consórcio daqui da frente parlamentar. Acho que a gente pode depois sentar e você apresentar sugestões para que a gente possa construir matérias importantes. 2 estão em pauta e vai ser votado logo, o presidente já sinalizou. Queria passar a palavra para o Vinícius Fará. Boa tarde, presidente. Prazer estar aqui participando desse movimento tão importante, a Frente Municipalista, presidente Harold. Eu quero só aqui colocar uma questão em pauta que às vezes tem passado despercebido por todos nós, que é a questão do calque. Está todo mundo comemorando. Eu fui prefeito 8 anos, fui vice-prefeito, fui secretário de governo por 3 vezes no meu município. E me deparei nesses quase 25 anos dentro do Executivo com uma dificuldade absurda e talvez a maior das prefeituras, principalmente dos municípios do interior, de dar a solução da questão do calque. Primeiro pela questão financeira, os estados estão quebrados, os municípios mais ainda. Mas também pela dificuldade de você montar numa cidade do interior uma equipe técnica que consiga, né, resolver as demandas do calque pós-solução financeira de pagamento de tributos e de dívidas. E não acho justo, e aí eu queria contar com o apoio da Frente e da CNM, presidente, eu dei entrada numa PL há uns 15 dias atrás para a alteração da lei do calque. Não adianta nada a gente comemorar a conquista de ontem, das emendas impositivas. Tirando saúde e educação, se a gente não construir uma nova ferramenta do calque, deputado vai para suas bases, em praça pública, anunciar a liberação de milhões, milhões e milhões de recursos, mas na verdade ele não vai acontecer. Essa é a grande realidade dos municípios, né? A gente tem gestores que têm deixado dívidas absurdas, né, nos seus municípios. A história do estado do Rio de Janeiro, ela é muito em cima desse momento, gestores para fechar as suas contas, né, e garantir pagamento de funcionalismo, deixou de pagar INSS, fundo de garantia, e não é justo para o gestor que chega com um passivo de uma gestão irresponsável de quem que não conseguiu se manter limpo no calque. Então, assim, eu acho que uma das conquistas históricas para o município, né, está se invertendo a ordem, o calque, as emendas impositivas não vão virar realidade se os municípios estiverem no calque. E muitas vezes o calque não é culpa do gestor atual, né, é culpa do gestor irresponsável que deixou um passivo absurdo para a gestão que se inicia.
Então, esse projeto de lei, eu gostaria muito de poder contar com o apoio, né, da CNM, da frente, porque como prefeito que fui por 8 anos e conheço a realidade de quase todos os colegas do meu estado, não adianta emenda impositiva se gestores irresponsáveis, ao saírem dos seus mandatos, deixam dívidas que são humanamente impossíveis de ser solucionadas em 4 anos, e aí não adianta nada emenda de milhões, porque as ações não vão acontecer. Então, acho que esse é um registro que eu acho importantíssimo, dessa questão da flexibilização. Lógico, não estamos aqui para permitir a bagunça, mas não é justo que um gestor bem intencionado, que assuma uma prefeitura cheio de vontade, cheio de ferramentas para construir uma transformação na vida da sociedade, fica impedido, algemado 4 anos, porque um gestor irresponsável deixou um passivo impagável e que ele não consegue dar solução. É muito lindo a conquista nossa ontem no Congresso, mas com o calque da forma que está, só vai resolver saúde e educação e não vai resolver uma série de outros problemas que são tão importantes quanto a saúde e a educação. Concordo plenamente, ministro, até porque eu fui prefeito também por 8 anos, e o que você falou aqui eu endosso tudo embaixo e vamos trabalhar. Eu quero conhecer melhor essa forma de mudança do cálculo, como fazer, até para a gente poder defender. Queria passar a palavra para o Geninho. Bom, presidente, muito obrigado pela palavra. Cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência e também o presidente Harold da CNM. Pela primeira vez a gente vê à frente de forma robusta, com muitos parlamentares e a maioria deles ex-prefeitos que sentiram a dificuldade no dia a dia. Então tem tudo para essa frente ser uma das mais especiais desse ano aqui em Brasília. E, portanto, a marcha nossa do dia 8 ao dia 11 é fundamental para consolidar todo o nosso movimento. E é importante a participação de cada deputado trazendo os seus prefeitos, é isso que nós temos lutado no dia a dia. Segundo ponto, presidente, ontem nós conseguimos protocolar... Geninho, só uma interrupção, dá licença. O Fernando Inácio perdeu a carteira. Se ele tiver aqui, tá aí, Fernando, já achou. E, Herculano, segundo passo, ontem nós conseguimos, viu, Haroldo, protocolar na Secretaria da Câmara a Frente Parlamentar Mista dos Consórcios. Então, tinha 17 assinaturas repetidas, ontem nós concluímos, enfim, está registrada a nossa frente. A nossa frente, nós vamos fazer uma reunião preliminar para atuação, e nós queríamos muito apoio da CNM para os trabalhos efetivos dela, e também eu acho que ela tem 80% de convergência com a frente parlamentar que nós estamos aqui hoje. Então, talvez nós possamos, de forma conjunta, até participar junto nas reuniões da frente do municipalismo e fortalecer o laço do consórcio com a CNM e também com essa frente de hoje, para que a gente possa tratar juntos e também de forma isolada os casos pontuais de consórcio. Nosso objetivo é somar forças e fora daqui ter reuniões temáticas focadas nas questões dos consórcios, que eu acho que é a grande saída dos movimentos municipais ao longo de cada ano. Alguns governadores, como eu tenho recebido informações do caso do Paraná e de São Paulo, que estão focando as ações e as políticas de Estado em cima dos consórcios. Sei das pretensões do presidente Harold na capacitação dos consórcios, com os convênios importantes que vão ter ainda durante o ano, e me coloco à disposição, como um membro e coordenador desta frente na área de consórcios e trazendo aqui para dentro, Herculano, para dentro desta frente, para dentro da CNM, a nossa frente mista de consórcio, para agregar valor e a gente somar os esforços juntos. Para terminar, presidente, dizer que dentro dessa pauta municipalista, a tratar com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, me coloco à disposição com o meu Partido Democratas para coletar a assinatura do nosso líder Elmar, e eu acredito que a Semana da Marcha dos Prefeitos é a semana simbólica onde o presidente da Câmara pode fazer um grande gesto aos prefeitos e aos municipalistas do país e pautar naquela Semana da Marcha os principais projetos que estão na Câmara. Eu acredito que o momento político é oportuno, haja visto o que aconteceu no Congresso ontem, a força parlamentar e a pressão dos prefeitos na Semana da Marcha será fundamental para que a gente possa, além de pautar, votar e sairmos vitoriosos no plenário. Então, contem com o meu esforço, Herculano e Harold, para que a gente, através do Partido Democratas e também
juntarmos forças junto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para definirmos a pauta da semana da Marcha dos Prefeitos. Então, mais parabéns, contem comigo, estou à disposição de todos. Obrigado, Geninho. E o último inscrito agora é o nosso vice aqui da Frente Parlamentar, representando a Câmara, vice pela Câmara, que é o deputado Benes. Obrigado, presidente Herculano. Queria saudar o nosso presidente Haroldo, aqui da Confederação Nacional dos Municípios. E, iniciando minhas palavras, Haroldo, eu queria reforçar e parabenizá-lo por essa mudança no sentido de melhora. Claro que a história, o passado e o que significa para a gente, o nosso presidente Paulo Zielkowski, você é a continuidade no avançar dessa metodologia de trabalho que a gente está adotando agora, com esses encontros semanalmente ou quinzenalmente, que só quem tem a ganhar é o municipalismo brasileiro. Então, você que me conhece bastante, já somos aqui integrantes do movimento municipalista da velha guarda, ao lado do nosso Juarez, do Chiquinho, de Herculano e tantos outros, dizer que é uma alegria para a gente vir aqui em mais um evento como esse, e aí como vice-presidente da Frente Parlamentar do Municipalismo, aqui ao lado do nosso presidente Herculano, de Silvio Costa, do Pacto Federativo, eu diria, como falou o deputado Geninho agora, o momento que a gente está encontrando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ou nas duas casas do Parlamento Brasileiro, é hora de fortalecermos, sim, os nossos municípios. E aí, como já tivemos reuniões com o presidente Davi Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia, é a hora de somarmos esforços e, pela presença de muitos parlamentares que aqui estão vindo aos nossos eventos, nós sentimos essa disposição de colocarmos realmente aquilo que nós queremos e defendemos, que é sermos parte integrante da nova política, e não vejo nova política se não for reconhecendo que o município tem de direito, que é a sua autonomia, que é o seu fortalecimento. Então, trago aqui para o conhecimento de todos, de um projeto PLS 209-2015, convertido no PL 10.985-2018, intitulado como Risco Hidrológico, da maior importância para os municípios e os estados do nosso país, porque ele vem realmente discutir a questão da cessão onerosa. E como membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara, e na condição de vice-presidente, fui designado para relatar esse projeto, a quem já pedi aqui ao nosso presidente Haroldo para nos auxiliar com o corpo técnico da nossa confederação, para buscarmos o que for melhor para os nossos municípios, e que esse projeto tem uma grande importância para o momento que a gente está discutindo. A outra é trazer como sugestão, presidente Haroldo, voltarmos ao presidente Rodrigo Maia, que eu acho que esse é o momento de discutirmos e pôr em prática, e aí ele já me falava que está dependendo da instalação de uma comissão especial para analisar a PEC 391, e eu tenho certeza que não há momento mais oportuno, mais importante do que esse, da gente levar a discussão, votação e promulgação, se Deus quiser, dessa PEC que acrescenta 1% no FPM para todos os municípios do Brasil. Salvo engano, de autoria do senador Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado Federal, e a exemplo do que a gente viu ontem com as emendas de bancada tornando-se impositivas, eu já traria uma sugestão aqui para os membros de partidos que tenham deputados na comissão mista de orçamento, é que possamos levar a sugestão de que essas emendas de bancadas possam ser destinadas para aplicação em municípios, pois só assim ela vai fechar realmente o verdadeiro objetivo de não só ser impositiva, mas a gente fazer chegar lá na ponta, nos municípios brasileiros, essa contribuição do parlamento, que a gente parabeniza a todos aqueles pela votação, que quase é unanimidade. Então, presidente Herculano, estamos juntos, obrigado por este espaço, e de dizer que vamos sim ter grandes vitórias, se Deus quiser, como o presidente Haroldo tem construído essa agenda junto ao governo federal, que na marcha de 8 a 11 de abril próximo, a gente possa ter, se Deus quiser, anunciado algumas dessas expectativas de vitória que a gente tem para o municipalismo brasileiro. Muito obrigado e até breve. Obrigado, Benes. Quero, para encerrar aqui, agradecer à Confederação Nacional de Municípios pelo apoio, pela estrutura dada, pela equipe que nos trata tão bem aqui, e fico muito contente que essa frente teve uma participação enorme de deputados nesta reunião. Poucas frentes conseguem reunir tanta gente,
e tanta gente comprometida com a causa do municipalismo. Então, parabéns a vocês que vieram, venham sempre, participem e vamos juntos. Juntos somos fortes. E agora na Marcha dos Municípios vamos participar, vamos trabalhar, vamos receber os prefeitos do Brasil todo aqui, né, Haroldo? Muito obrigado, viu, Haroldo? Vamos junto. Encerra você, Haroldo, aqui. Olha aqui, ó, agradecer a vocês todos, parabenizar por essa bela reunião que tratou de assuntos importantes. O Cherini falou que as placas é um assunto que não é tão importante, é muito importante, sim. Os consórcios são extremamente importantes. Eu tenho aqui uma pessoa que conhece muito sobre consórcios públicos. Nós estamos incorporando a nossa área técnica. Na marcha vai ter um momento dos consórcios públicos e nós entendemos que boa parte dos problemas dos municípios e da população brasileira vão ser resolvidos através de consórcios públicos. Tenho a impressão que o governo vai apostar nessa ferramenta também. Nós vamos ter um seminário nacional de consórcios públicos aqui. Nós implantamos o CNM Qualifica, um projeto extremamente importante que nós pretendemos capacitar. É sonho, mas eu acho que nós vamos realizar o sonho. Capacitar os 6 milhões de servidores públicos municipais. E dessa capacitação que estamos fazendo em parceria com as entidades estaduais, nós temos lá também os cursos para consórcios públicos. Nós queremos qualificar os consórcios públicos. Vamos ter na marcha um momento especial para os consórcios e todas as nossas matérias, quarta-feira, 10 da manhã, e todas essas matérias são extremamente importantes. Então, eu quero parabenizar o Herculano, para o Chile. Eu quero parabenizar o deputado Herculano, todos vocês. Muito obrigado em nome dos municípios brasileiros pela força, pela compreensão, pelo entendimento, e o caminho não é outro, é fortalecer a gestão local para que a gente possa melhorar um pouco a vida das pessoas. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado, deputado Herculano.